Bom dia, a paz do Senhor, amém? Aproveitando que você está de pé, vamos abrir na nossa Bíblia, em reverência à palavra de Deus, continue de pé, em Atos capítulo 3, alguns versos a seguir. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para mim e para você nessa manhã. Glória a Deus. Então, Atos capítulo 3, alguns versos a seguir. E para você que gosta de título, o título dessa mensagem é Trocando a Esmola pelo Poder de Deus. Diga para alguém que está do seu lado: hoje é dia de trocar a esmola pelo poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, passo a ler então Atos capítulo 3 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiu juntos ao templo a hora da oração, a nona. Repita comigo: a hora da oração. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando, eles pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Até aí tá bom. Glória a Deus. Você pode se assentar. Glória a Deus. O livro de Atos é um livro tremendo, né? Eu poderia, a gente lê como livro de Atos dos Apóstolos, mas eu gostaria de, se fosse eu para dar um título, eu diria Os Atos do Espírito Santo. Porque se tem um livro que a gente vê o Espírito Santo manifestando o seu poder, a sua glória, milagres, sinais, prodígios, é o livro de Atos. A gente começa lendo Atos, né? Lucas escreve, Lucas era médico, ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreve também o Evangelho de Atos. E ele escreve para um certo crente chamado Teófilo. E ele começa a contar com detalhes. Imagine você, um médico. O médico é aquele que acredita na ciência. O médico, ele é aquele que acredita em coisas naturais. Mas quando o médico vê o poder de Deus, esse médico disse: não, eu não creio mais só no médico, mas eu creio no médico dos médicos, porque eu sei que um Deus que faz milagre, aleluia. E ele começa narrando quando Jesus, depois de morrer, de ressuscitar e estar com eles por 40 dias, no 50º dia, ele diz assim: pergunte para mim o que quiserem. Ele pergunta, ele pede para os discípulos. E eu fiquei imaginando, igreja, se fosse eu, talvez eu diria para Jesus: Jesus, eu quero saber como é que é o céu, me conta um pouco, me conta como é que é lá o céu, me diz com detalhe, ou como é que é a ida da morte para a vida eterna. Mas os discípulos disseram assim: quando vai acontecer essas coisas? Tu vais voltar nesse tempo ou no tempo vindouro? Talvez eles estavam até meio que atribulados, ou assim não acreditando, porque imagine alguém que morre e ressuscita, né? E eles viram morrer, e não foi uma morte assim que já logo morreu e já ressuscitou. Ficou 3 dias na cruz, morreu mesmo. E eles perguntam isso, e Jesus sobe aos céus, numa nuvem, diz a palavra de Deus. Ele assunta aos céus. E eles começam a orar unânime. No capítulo 2, então, a gente vê o derramar do Espírito Santo sobre aqueles 120 crentes que estavam lá na igreja, lá no tabernáculo, né? Lá no lugar lá. E de repente, no cenáculo, melhor dizendo, e de repente o Espírito Santo cai sobre eles.
E Pedro, que antes negara Jesus, o Pedro que antes era covarde, o Pedro que antes era aquele que era instável, uma hora ele dizia: tu és o Cristo, Filho de Deus. E daqui a pouco ele dizia: não, Senhor, que isso não se aconteça, não aconteça contigo. Uma hora Deus dizia: não, foi o Espírito Santo que revelou, não foi carne nem sangue. E outra hora Jesus dizia para Pedro: Pedro, sai para trás de mim, Satanás. E o Pedro era instável, ele amava Jesus. Ele amava Jesus com todas as forças, mas como ele era aquele... Você conhece aquela pessoa sanguínea que deu uma faísca, já explode? Ele era assim, ele era sanguíneo. E o sanguíneo assim, ele ama de verdade, só que às vezes por coisa pouca ele já estoura, parece uma pipoca. E Pedro era assim. E Pedro, quando ele vê aqueles homens falando em línguas estranhas e o povo dizia que ele estava bêbado, ele disse: não, esses homens não estão bêbados. Esses homens estão cheios do poder de Deus. E quando Pedro prega, diz a Bíblia que 3.000 almas se convertem a Deus. Imagine você, igreja, você abrindo a boca, cheio do poder de Deus, e de repente, quando você olha, 3.000 dizem: eu quero esse Jesus, eu preciso disso, eu quero isso que eles têm, aleluia. Então o poder de Deus começou a invadir a igreja. E no capítulo 3, que a gente acabou de ler, diz que Pedro e João iam orar. Na hora da oração, a hora nona, era 3 horas da tarde. Ei, esses homens não tinham o que fazer? Não, eles estavam buscando a Deus. Ele disse que nós temos que nos dedicar à palavra e à oração. E quando era 3 horas da tarde, eles iam orar. E acontece esse evento que a gente acabou de ler. Tinha um homem, na verdade tinha vários homens que todos os dias eles colocavam na porta do templo para receber esmola. E quando a gente fala de esmola, para nós aqui, o termo esmola parece que é um troquinho, algo que a gente dá, algo que, pega ali 1 centavo, pega ali 10 centavos. Só que a palavra hebraica para esmola não é assim. Significa obra de caridade. Então o judeu que se prezava, aquele que seguia a lei, ele já, antes de ir para a igreja, ele já separava um dinheiro para fazer uma obra de caridade. Então por isso que havia tantos mendigos na porta do templo, porque lá isso já era na lei eles tinham que ajudar o pobre, então eles faziam obra de caridade, porque a Bíblia diz: ajuda o estrangeiro, o peregrino, o pobre, né? Deixa os rabiscos das plantas aí para eles colherem. Então isso era assim mesmo. E agora a gente vai aprender algumas coisas com esse texto. Eu quero ensinar para vocês aquilo que o Espírito Santo me revelou. Glória a Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que precisa ter oração. Isso você já sabe. Onde há poder, a oração. Veja bem, Pedro e João diz aqui que eles iam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era 3 horas da tarde. Poderia estar fazendo tanta coisa. Hoje, se fosse nós, 3 horas da tarde, eu vou ver uma televisão, está passando meu programa preferido, 3 horas da tarde, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas na época eles foram orar. Glória a Deus. Pedro e João iam orar, mas o Espírito Santo queria operar. Pedro e João iam orar, mas o Espírito Santo queria fazer milagre. Pedro e João iam orar, mas o Espírito Santo queria curar. Pedro e João iam orar, mas o Espírito Santo queria derramar poder. Pedro e João iam orar, mas o Espírito Santo queria salvar. Pedro e João iam orar, mas o Espírito Santo queria mudar a vida de alguém. Pedro e João iam orar, mas o Espírito Santo tomou alguém, mudou a vida de alguém, curou alguém, fez um coxo levantar, aleluia. Quando você e eu começamos a orar, o Espírito Santo quer operar. Quando você e eu começamos a orar, o Espírito Santo quer te usar. Quando você e eu começamos a orar, a unção desce. Quando você e eu começamos a orar, o Espírito Santo diz: eu vou operar, eu vou fazer, eu vou manifestar, aleluia. E eu quero dizer para você, quando a igreja ora, as coisas acontecem. Quando a igreja ora, o milagre acontece. Quando a igreja ora, a unção desce. Quando a igreja ora, o poder de Deus se manifesta, aleluia. Glória a Deus. Você pode orar, mas o Espírito Santo vai operar. Você pode orar, mas o Espírito Santo quer fazer, aleluia. Quando Pedro e João iam orar, alguma coisa ia acontecer, aleluia. Porque é isso que eu quero dizer. Eles tinham uma hora de oração. E a primeira coisa que eu aprenda a marcar uma hora de oração com Deus. Marca o teu horário de oração. Marca o teu compromisso. Você tem agenda, eu tenho agenda. Diz assim: Senhor, essa é a nossa hora. Esse é o nosso momento. Eu vou ter uma hora de oração. Que seja a hora nona, que seja 15 minutos, que seja 10 minutos, mas tenha a tua hora com Deus. Tenha a tua audiência com o Rei dos Reis, aleluia. Quando você ora,
o Espírito Santo opera. Aleluia. Então a primeira coisa que eu aprendo é que você pode orar, mas Deus quer operar. A segunda coisa que eu aprendo aqui, aonde a oração, a luta. Você pode perceber, quando a gente vai orar, a carne diz assim, não, vai orar não. A carne diz assim, o sofá é muito melhor, vamos ver televisão junto comigo. Muito melhor comigo, a carne diz, muito melhor comigo. Fica aqui comigo, vamos ver televisão. Ah, tem o teu programa favorito, tem o teu futebol, tem aquele filme que você gosta. Ah, descansa um pouco, você merece, trabalhou a semana toda. Então, essa luta é a luta da carne contra o espírito. Sabe por quê? Porque a carne quer descansar. A carne quer que você fique, mas o Espírito disse, não, eu quero operar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero chegar diante de Deus, e quando você orar, você abrir a boca, eu quero estar salvando aquele que você não conhece, eu quero estar operando onde você não sabe, eu quero chegar nos hospitais, eu quero chegar nos presídios, eu quero chegar na tua família, eu quero chegar na tua cidade, eu quero chegar fora da tua cidade, eu quero chegar lá nos países remotos, porque a tua oração, onde você não vai, a tua oração alcança, aleluia. Então o Espírito Santo, ele tem urgência, ele quer que você e eu chegamos aonde nós nunca chegaríamos fisicamente, mas podemos chegar com a nossa oração, aleluia. Por isso que é essa luta, porque você não sabe onde a tua oração alcança. Glória a Deus. Eu lembro que o pastor Irineu Gruber, ele falava muito de oração, e eu me converti ouvindo o pastor Irineu Gruber. Ele falava sobre intercessão, sobre oração. E ele conta um dia que um amigo dele se ele conhecesse alguém que era intercessor, era esse amigo dele. Ele orava muito, ele orava horas a fios, e ele era um intercessor. E não sei por que cargas d'água, um dia o filho do pastor disse assim, pai, eu não quero mais servir a Deus, eu quero ir para o mundo. Aí o pastor disse, filho, não, fica com o pai, fica aqui você está debaixo da proteção de Deus. Ele disse, não, eu quero conhecer o mundo. E ele saiu do país, foi para os Estados Unidos. E ele disse para o filho, antes de dizer, filho, você pode sair da minha presença, você pode sair de perto de mim, mas você nunca vai fugir da minha oração. A minha oração vai te alcançar onde quer que você esteja, aleluia. E o filho foi. E disse que lá nos Estados Unidos, um dia esse filho começou a ingerir muita droga dele, filho do pastor e outro. E o pastor Irineu conta que esse pastor estava no sábado de manhã, estava lavando o carro, e de repente Deus deu uma visão para ele, daqueles dois meninos, o filho do pastor e aquele outro amigo do filho do pastor. E os dois ingeriram muita droga, e de repente os dois entraram em convulsão. E quando aquele menino caiu, o amigo do filho do pastor, ele viu um demônio, um ser negro, vindo pegar aquele menino, e ele gritou, mãe! E aquele demônio pegou, e aquele filho do amigo do pastor morreu de overdose. E de repente aquele mesmo demônio se voltou para o filho do pastor para tentar matá-lo, de overdose também. Só que quando ele se voltou para o filho do pastor, havia um anjo dizendo, nesse você não toca. Nesse você não toca, porque tem alguém orando por ele, tem alguém intercedendo por ele. E ele gritou, Jesus! E ele começou a chorar, foi para o hospital, e ele ligou, pai, eu quero te contar uma coisa, pai, eu quero voltar para o Brasil, deixa eu te contar. E o pai dele disse, eu já sei o que aconteceu, Deus me mostrou, o anjo do Senhor te livrou, e eu sei que você está voltando. E ele voltou para o Brasil. Hoje esse menino é pastor, porque alguém orou por ele, aleluia. Quando você intercede, quando você se coloca em oração, quando você ora, Deus opera a teu favor. Aquilo que você não consegue fazer com as tuas palavras, aquilo que você não consegue fazer com as tuas mãos, a tua oração chega, aleluia. Então há uma luta, e é por isso que o inferno, o diabo não quer que eu e você oramos, porque ele sabe que a tua oração vai fazer diferença. A minha oração vai salvar, vai curar, vai impedir a ação dele, aleluia. Ora, manda, acaba, bagaios. E aonde a oração há poder, aleluia. Aonde a oração há poder. Quando oramos com fé, invocamos o maior poder do mundo. Quando você ora, quando você diz assim, Senhor, eu sou fraco,
eu sou pecador ainda, eu erro muito, mas eu sei que o teu poder está sobre mim. Então quando você orar, ore com poder. Quando você pregar, pregue com poder. Quando você falar, fale com poder. Quando você jejuar, vier fazer qualquer, fale com poder, porque o poder de Deus está à nossa disposição, aleluia. É por isso que Paulo dizia em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 4 e 5, dizia assim, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistir em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, aleluia, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, aleluia. Então quando você começa a orar, quando você começa a pregar com poder, algo diferente acontece, porque o maior poder do mundo está dentro de você, e quando está dentro de você, isso sai de você e alcança outras vidas, aleluia. E eu quero dizer para você, nós vamos viver um tempo de grande poder nessa igreja. Nós vamos viver um grande tempo de grande poder no Brasil. Porque hoje parece que nós estamos sem poder. Parece que nós estamos com as mãos amarradas. Mas Deus está dizendo assim, ó, eu sou aquele que liberta todas as coisas. Eu sou aquele que quebra cadeias. Abro cadeias, eu quebro grilhões. Eu abro a porta, eu fecho a porta. Eu faço aquilo que você e eu não conseguimos fazer, aleluia. Ora, manda, cabaxê. Há poder na palavra de Deus ainda. Há poder na bênção liberada. E quando você ora, não é você que corre atrás da bênção, mas é a bênção que te alcança. Você começa a orar, a bênção diz assim, o pastor Adriano está orando, eu preciso chegar nele. A pastora Mary está orando, eu preciso chegar nela. O pastor Pedro está orando, eu preciso chegar nele. A igreja está orando, não, eu tenho que descer, porque eu preciso encontrar eles, aleluia. É assim que a bênção te alcança, aleluia. E quando oramos a bênção, se você, por exemplo, pegar em Atos 1,14, os discípulos oraram unanimemente e o poder de Deus desceu. Se você pegar, por exemplo, em Atos 4,31, está logo um pouquinho na frente, diz que esses homens que curaram o coxo foram presos por isso. E daí eles oraram, e aquele lugar onde eles estavam tremeu. Você imagine isso, você orar, e de repente o poder de Deus descer, o lugar tremer, aleluia. Você acha, mas isso acontecia só em Atos dos Apóstolos? Não. Eu sempre orava, já contei isso talvez, para quem já me ouviu ou não. Eu e o Amarildo, o diácono Amarildo aqui, nós sempre orávamos todas as quartas-feiras das 5 às 6 ou às 7 na Limeira. Está aqui o Silvio e a Marli, que lembram desse tempo. A gente orava. E toda a vida, sempre ia alguns comigo, mas o Amarildo e eu estava sempre lá. E eu chegava um pouco mais cedo, abria a igreja lá da Limeira. O Amarildo chegava, estava no terceiro turno, chegava lá pelas 5h10, 5h15. Mas eu estava tão na presença de Deus que eu dizia, Amarildo, eu nem vou sair da presença de Deus. Eu só quero estar aqui. E ele está cá. Um dia nós começamos a orar. E aquilo a gente fechava a janela, tudo para não incomodar vizinho, porque a gente tinha vizinho do lado ali. Um dia o marido orando, daqui a pouco a unção de Deus caiu, nós começamos a clamar pelo poder. E você quer, acredite ou não, quando nós começamos a orar, tinha cadeira lá, aquilo começou a balançar, a tremer, e não tinha vento lá fora, a igreja estava toda fechada, era o poder de Deus que estava lá dentro. Eu quero dizer para você, que quando você começa a orar, as coisas sobrenaturais estão lá dentro, porque o Espírito Santo se move naquele ambiente, aleluia. E tive tantas outras experiências. Pergunte para os homens de Deus, pergunte para o pastor Adriano, pergunta para a pastora Mary, pergunta para os homens de Deus as experiências que ele tem. E você quer ter experiência? Comece a orar com poder, comece a declarar a palavra de Deus com poder. Você vai ver o que Deus faz na tua vida, aleluia. Ah, mas isso era só em Atos. Não, hoje o Atos 29, como fala o pastor Adriano, ele vai até 28, mas o Atos 29 é nós que estamos operando ainda nesse tempo. Nós estamos começando o Atos 29, o Atos capítulo 30, o Atos capítulo 31, porque nós hoje fizemos os atos do Espírito Santo pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas o coxo, você pode pensar, esse coxo ficou quanto tempo esperando para ser curado? A Bíblia diz em Atos 4:22 que esse homem, ele tinha mais de 40 anos. Atos 4:22 ali. E ele nasceu coxo de nascença. Agora, se projete lá dentro daquela história. Entre nessa história comigo. Você imagine papai e mamãe
né? Eu chego lá, aí a mamãe diz: papai, estou grávida. Na época não tinha ultrassons, não sabiam se era menino ou se era menina. E esperava aquele filho com grande alegria. E de repente o menino nasce coxo, sem andar. E para os padrões daquela época, a medicina não era avançada. A pessoa que nascia coxo, provavelmente ela já sabia o destino dele. Era alguém que ia ficar à margem da sociedade. Imagine esse menino crescendo, vendo os amiguinhos brincar de pega-pega, de corre, de esconde-esconde. E ele só olhava pela casa dele, não podia fazer isso. Imagine como foi a vida desse menino. Todos os amiguinhos dele eram alegres, felizes, e ele não podia andar. Alguém tinha que carregar sempre ele. Essa era a vida desse menino. Chega a adolescência, os meninos, os outros amiguinhos deles arrumam namorada, e ele não arruma ninguém, porque ninguém queria namorar com um coxo. Não, você não, vou namorar com você, ficar cuidando de você ainda. Imagine, todo mundo que olhava para ele, olhava de cima para baixo. Essa foi a vida desse moço coxo. E o único sustento dele era que as pessoas todo dia levavam ele na porta do templo, para ele ganhar algumas esmolas, prever. Então pense comigo, que vida é essa? Não tinha nenhuma perspectiva. Esse menino não tinha sonho. Esse menino, a alma dele, o coração dele estava destruído. Porque qual era a expectativa desse menino ser feliz, casar, ter uma família, enfim, poder ter a sua casa, poder ser um homem bem-sucedido, poder ser honrado? Nenhuma. E parecia que aquele dia era mais um dia comum. Talvez os amigos dele, os irmãos, não sei quem levou ele, disse: vamos lá no templo, vamos ver se tu ganha uma ofertazinha melhor hoje. Vamos, uma esmolazinha. E levaram ele como um dia qualquer, era mais um dia comum. Só que eles não contavam que aquele João ia orar. Aleluia! Tem dia que o diabo, que as pessoas não contam que você vai orar. Eles não sabem que você está orando. Parece ser mais um dia comum, mas Pedro e João iam orar. Aleluia! E como eu falei antes, quando Pedro e João iam orar, o Espírito Santo queria operar. E assim é na tua vida. Quando você resolve orar, o dia não é comum. Aleluia! Aquele homem foi colocado à porta do templo. E se você olhar, ele estava cabisbaixo. Por que ele estava cabisbaixo? Porque ele pediu uma esmola e ele nem olhou para Pedro e João. Me dá uma esmola. Aí Pedro e João disseram assim: olha para nós. Ele não conseguia nem olhar as pessoas no olho. E quando a pessoa não consegue olhar alguém no olho, porque provavelmente ela é muito tímida, ela tem complexo de inferioridade, ela tem vergonha, ela se acha inferior aos outros, porque ela não consegue encarar as pessoas. Era isso que esse homem estava sentindo. Um Zé Ninguém, uma escória da sociedade. Aí quando Pedro e João disseram: olha para nós, aleluia, ele dizia: olha para cá. E quando ele olhou para Pedro e João, aleluia, glória a Deus. Sabe o que Pedro e João disse? Eu tenho 10 reais para te dar. Eu tenho 1.000 aqui para te abençoar. Não. Sabe, eu vou te dar uma casa própria. Não. Eu vou te dar um carro do ano. Eu vou te dar uma cadeira motorizada. Sabe o que ele disse? Eu não tenho prata. Eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho eu te dou, aleluia. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda, aleluia. Como tem aquela famosa frase. Talvez hoje muitas igrejas não podem mais dizer: eu não tenho prata nem ouro, porque tem prata, tem ouro, sim. Mas também muitos não podem dizer: levanta-te e anda, porque faltou poder, está faltando poder. O que eu quero dizer para você é que a igreja ainda tem poder, só que ela não toma posse desse poder, aleluia. Nós, quando começamos a andar na presença de Deus, Deus derrama poder sobre nós. Então essa era a vida desse homem, aleluia. Ele dependia dos outros, nasceu assim. Ele pensou que ele ia morrer assim. Ele era pobre e dependia de esmolas. Certamente era um peso para sua família. E ele era desamparado e ficava sempre à porta do templo. Ele não podia entrar na igreja. Sabe por quê? Porque a lei dizia que ele era imundo. A lei dizia que ele era um pecador. Então a igreja era para os santos, era para aqueles que não tinham nenhum defeito. Entre aspas. Não. Isso era altar, isso era oferta. Então a sociedade excluía ele.
Eu quero dizer que talvez você não seja coxo como esse homem, mas sabe, parece que você não entra na igreja. Você sempre fica à porta. Por quê? Porque a palavra é pregada e você não a vive. Você parece que não escuta ela, parece que sai daqui e não lembra mais. Mas como eu entrei na igreja? Não, você ficou na porta. Porque você não lembrou da palavra, você não viveu a palavra. Parece que você não acreditou na palavra. Eu quero dizer que às vezes nós não somos coxos como esse homem era. Aquele homem estava há 40 anos. E eu quero dizer, talvez, igreja, você que está aqui, você que está me assistindo, talvez você está há anos na igreja e está como esse coxo, vivendo de esmola. Mas como assim, pastor Sérgio? De esmola? Você não sabe o poder de Deus que tem à tua disposição. Você se contenta com as migalhas, com a esmola. Você não consegue olhar e ver o poder de Deus nesses homens que estão pregando aqui, em homens de Deus, em mulheres de Deus que estão pagando preço. Você acha que é só homem? Você acha que alguém vai te dar uma ajudinha? Deus não quer te dar uma ajudinha. Deus quer mudar a tua vida, aleluia. Ajudinha, eu posso dar para você, o outro, mas Deus não. Quando Ele quer tocar em você, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. E eu quero dizer para você, olha para mim. Muitas vezes a gente diz, não olhe para mim, olhe para Jesus. Claro que você olhar para mim, eu tenho defeito, mas olha para mim, olha o pastor Gilmar, olha o pastor Adriano, olha a pastora Mary, olha os pastores aqui, eles estão dizendo assim, ó, eu estou pregando a palavra. Não sou eu que sou perfeito, mas é a palavra que é perfeita. A palavra ainda cura. Você lembra aquele culto da campanha, aquele último culto da campanha, o que Deus fez aqui? O operar de Deus nesse altar? Há poder de Deus nesse altar. Ainda o poder de Deus não saiu daqui. Ele continua aqui ainda, aleluia. Aramanda cabachaias. O que eu quero dizer para você é que às vezes nós somos crentes que pedimos esmola. Nós não usamos o poder de Deus na nossa vida. A gente está sempre mendigando uma bençãozinha. Ai, me abençoa, só uma bençãozinha, só uma pequenininha, tá bom. Não, Deus diz assim, ó, eu quero que você ande no poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Pedro, que antes era vacilante, instável, agora, aleluia. Sabe o que as pessoas perguntavam, pastor Adriano? Será que vai ter sol hoje? Eu dizia, por quê? Não sei. Porque não quer te molhar? Não, porque eu quero lá. E quando Pedro passar, mesmo que eu não chegar perto dele, mas a sombra dele vai passar. E eu quero que a sombra dele me toque. Porque eu sei que se a sombra dele passar, eu vou ser curado, aleluia. Ora, manda cabas cheias. Olha só o poder de Deus nessa igreja. E a igreja não mudou, nós é que mudamos. Porque nós somos a igreja, aleluia. Deus está dizendo para mim e para você, eu tenho tanta coisa para fazer, mas o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O meu povo perece porque não acredita mais. Às vezes quando conta-se um milagre assim extraordinário, você diz, será? Não é assim. Como é que eu e você vamos receber um milagre extraordinário se nós não acreditamos? Deus, Ele tem tanta coisa, Ele está fazendo tanta coisa. E muitas vezes nós como pregadores aqui nem contamos tudo que Deus faz, sabe por quê? Porque a gente vê às vezes pessoas olhando para a gente com um olhar desconfiado, com um olhar cético, com um olhar julgador. Sabe? Não é assim não. Sabe por que às vezes Deus não faz mais na nossa vida? Porque nós no fundo, nós não acreditamos. A gente diz que acredita, mas chega na hora, a gente diz que vai andar sobre as águas e qualquer vento a gente já afunda. Aleluia. Glória a Deus. E Pedro, então, ele foi aquele instável, aquele que a gente lembra que negou Jesus, que afundou. Mas esse mesmo Pedro foi o que Deus usou para curar o coxo. Foi esse mesmo Pedro que Deus usou para ressuscitar uma mulher chamada Dorcas. Foi esse mesmo Pedro que quando falava o Espírito Santo caía sobre as pessoas. Foi esse mesmo Pedro que quando passava a sombra dele curava, aleluia. Oramanda cabachaias. Esse mesmo Pedro, cheio de defeito, cheio de problemas, instável, que pensou em desistir de tudo. Como assim que pensou? Pensou sim. Quando Jesus tinha morrido, ele voltou a pescar. Disse, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Você sabe que eu também já pensei em parar de pregar algumas vezes.
Pensei. Talvez o pastor Adriano também pensou. Um dia eu disse para minha esposa, acho que eu não vou mais pregar, porque não sei, a gente prega, parece que o pessoal não ouve, parece que não está nem aí, será que não? Acho que não é para mim, acho que eu não tenho esse dom. Eu pensei em parar. Pensei. Não falei para a igreja, não falei para o pastor Gilmar, não falei. Porque eu disse, será que está valendo a pena? E eu parecia que pregava e a unção não pegava, mas... Só que Deus começou a falar comigo e disse, Jeremias pregou para um povo rebelde, mas ele não deixou de pregar. Moisés, ele pregou para 2 milhões de judeus lá, pelo menos. E a maioria não queria. Aquela geração toda morreu. Não espere grandes resultados. Espere que o poder de Deus pegue 1, 2, 3, 4, 5. Mas aquele que pegar vai fazer diferença. Não olhe para a multidão. Quando você olhar para a multidão, você desiste. Mas às vezes, a gente vê uma pessoa que a gente falou de Jesus, que a gente pregou. E hoje a gente vê essa vida transformada. Você sabia que onde mais você sofreu na tua vida é onde Deus mais te usa? Sabia disso? Sabe por quê? Porque você tem experiência. Eu e minha esposa tivemos muitos problemas em relacionamentos conjugais. A gente sofreu muito na área conjugal. E hoje, na maioria das pessoas que a gente está aconselhando é casamento. Sabia disso? Alguns, não a gente, porque a gente não faz nada. É a palavra de Deus que faz. Mas alguns casamentos nós fomos lá, começamos a ministrar a palavra de Deus, falamos do amor de Deus e falamos disso. E Deus restaurou esses casamentos, muitos. Sabe por quê? Porque a gente apanhou muito nisso. Não quer dizer que você tem que apanhar muito para ensinar. Mas às vezes, deixa eu ensinar algo para você, igreja. Deus não quer que você caia. Deus não quer. Deus quer que você esteja de pé. Mas às vezes, a única maneira de você ouvir Deus falar é caindo. Paulo, antes chamado Saulo, ele não ouvia Jesus. Ele perseguia os cristãos. E Deus teve que fazer ele cair. Quando ele caiu, Deus pôde falar com ele. Às vezes você tem caído, sabe por quê? Deus não quer que você caia. Não é vontade de Deus que você caia. Mas quando você cai, você erra. É só ali que você consegue ouvir Deus. É só ali que você consegue chorar. É só ali que você consegue se arrepender. E Deus está dizendo, filho, filha, você caiu, é verdade. Mas eu não estou te julgando pelo teu cair. Olha para mim. Faz com esse coxo. Olha para mim, que eu quero te levantar. Eu quero ver você andando, pulando. E o que eu acho mais interessante, para terminar essa palavra, igreja, o que eu acho mais interessante é que aquele homem nunca tinha andado. Não é? Ele era coxo de nascença. Ele estava lá, caidão, pedindo uma esmola. Não é? Daqui a pouco Pedro disse assim, ó, levanta-te e anda. Mas o Pedro não disse só levanta-te e anda. Ele deu a mão. O que eu quero dizer para você é que nós, como igreja, temos que declarar a palavra de poder, mas temos que ajudar as pessoas a viver esse poder. Ele disse, levanta, e ele deu a mão. E quando ele deu a mão, imagine só, aquele mendigo que antes nem andava, já começou a pular, saltar, louvar. Imagine, eu parece que eu estou vendo ele correndo. Ele disse, ué, é assim que é andar? Opa, dá para pular? E começa a pular, e começa a fazer, e louvar a Deus, glória a Deus, esse Jesus. E ele ficou eufórico, ele começou a louvar a Deus, porque o poder de Deus é assim. Quando ele começa a te tocar, você não anda só na presença de Deus, você começa a saltar, você começa a correr, você começa a louvar a Deus, aleluia. E é isso que Deus quer fazer, igreja, na minha e na tua vida, aleluia. Eu não sei como é que você está, eu não sei como é que está a tua vida. Talvez você seja como esse coxo. Você vem há muito tempo na igreja, parece que a palavra não entra em você, você fica lá na porta. As pessoas até te trazem, vamos para a igreja, vamos? Eu vou para acompanhar. Só que sabe por que está acontecendo? É que você está olhando, está querendo esmola de Deus.
Está querendo uma bençãozinha. É isso que está acontecendo. Enquanto você estiver fazendo isso, você nunca vai entrar no centro da vontade de Deus. Agora, quando você olhar para Deus, para Jesus, aqueles homens disseram: olha para mim. Eu quero dizer, olha para mim. Não para a pessoa do Sérgio, mas para o Deus que está no Sérgio, no Deus que está nesses pastores, no Deus que está em você. Quando você olhar para Jesus, Deus vai te levantar. Você vai saltar. Você vai louvar a Deus. Aleluia. Ou talvez você é aquela pessoa que: eu vou trazer alguém para a igreja, tá bom? Trazia o mendigo até a porta do templo, estava bom. Ou talvez você é aquele cristão que dá uma esmola, que ajuda os outros e acha que isso está bom. Queridos, levar alguém para a igreja, dar esmola, é o mínimo que podemos fazer. O que a gente precisa fazer como cristão é ser que nem Pedro e que nem João. Ter a nossa hora de oração. Porque quando você vai orar, como eu falei antes, o Espírito Santo vai operar. E não só orar, mas estar sensível à direção de Deus. E quando você diz: olha para mim, e você pega e dá a mão, as pessoas vão se levantar e vão louvar a Deus. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei em qual personagem dessa história, se você se encaixa no coxo, nos amigos do coxo, naqueles que dão oferta, naqueles que julgam, como eram os fariseus, ou você se encaixa como Pedro, como um João, que tem defeito sim, que não é perfeito, não espere ser perfeito, mas que acredita no poder de Deus. O João, a gente não vê o João fazendo muito milagre assim, pelo menos não conta na Bíblia, mas acredito que fez, que Deus usou ele sim. Só que conta-se que ele foi preso na ilha de Patmos. E tentaram ele jogar João dentro de uma panela de azeite fervente. O azeite estava fervendo, o óleo estava fervendo. Aleluia. Mas havia poder em João. Havia o poder do Espírito Santo. Quando jogaram o apóstolo João dentro daquela panela de azeite fervente, o azeite que tinha dentro de João era maior, era mais quente do que aquele azeite. Aleluia. E eu quero dizer para você, ainda tem azeite na tua vida, ainda tem unção aí. Amém? Posso ouvir um amém? Se coloque de pé, quero orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei hoje, nós falamos hoje, que é tempo de trocar a esmola pelo poder de Deus. O Evangelho, como disse Paulo, não é só palavras de sabedoria humana, mas é demonstração de espírito e poder. Eu não sei se você está doente, se você tem alguma enfermidade, eu não sei qual é o teu problema. Eu não vou te tocar, mas o Espírito Santo vai. Você que está aí nos vendo aí, talvez pelos canais de YouTube, pelo Facebook, coloque a mão onde você tem uma enfermidade. Aramanda, cachu e calabagaias. Estou sentindo virtude do poder de Deus. Alabaxiri candaramandagaias. Orimaço de quebelagabachá. Uimandacaço de queias. Você não precisa vir aqui. Deus tem que ser glorificado. O Espírito Santo, mandagabachaias. Nós vamos orar e o Espírito Santo vai operar. Nós vamos orar e o Espírito Santo vai fazer o milagre. Nós vamos orar e o Espírito Santo vai salvar. Nós vamos orar e o Espírito Santo vai transformar. Nós vamos orar e Deus vai mudar a tua história. Aleluia. Oh, papai. Coloque, se você pode, coloque onde você tem uma enfermidade, ou se você não tem enfermidade, mas quer que salve alguém, coloque a mão no seu coração para a sua família. Eu tenho certeza, porque eu não vou orar por orar. Se eu não acreditasse na oração que eu faço, o que eu estaria fazendo aqui? O que adianta a gente fazer teatrinho, fazer show aqui? Palco, aliás, altar não é palco. Altar é de onde emana, onde sai o poder de Deus. Aleluia. Então coloque ali sua mão. Papai, em nome de Jesus, Pai, nós pregamos a tua palavra, Senhor. Alamanda, cabache.
A tua palavra sempre é a verdade, Senhor. Ela nunca se contradiz. A tua palavra é verdade na Bíblia. A tua palavra é verdade na vida desses homens que viveram ela naquele tempo. Ela continua sendo verdade hoje na nossa vida. E mesmo que um mentiroso, mesmo que a pessoa mais mentirosa dessa face da terra falasse a palavra de Deus, ela ainda assim continuaria sendo verdade. Ela não seria mentira, porque ela é a verdade, e a verdade é que liberta, a verdade transforma, e nada podemos contra a verdade senão pela verdade. E a tua palavra diz, Senhor, que quando a gente tem um pouquinho de fé, que a gente tem fé e crê naquilo que Deus pode fazer na nossa vida e não duvida no nosso coração, a palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma, a palavra reforma, a palavra muda, a palavra revela, a palavra oculta, a palavra é sabedoria, a palavra é guia, a palavra é direção, a palavra é unção, a palavra é transformação, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu digo, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro para dar para nenhum deles. Se eles olharem minha conta bancária, ela não está gorda como eu gostaria que estivesse. Eu não tenho muitos recursos financeiros para ajudar a igreja, ou para ajudar muitas pessoas. Mas eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o autor da vida na minha vida. E em nome de Jesus Cristo, aquele que vive para todo sempre, em nome de Jesus, é isso que eu tenho, eu te dou. Recebe a tua cura, recebe o teu milagre, recebe a tua bênção. Oh, mandagabaxê, berebagabagabaxê, begalaia. Ui, medequebelega, sudecamandagai. Uira basure, mandeque, mandagala, bagala. Em nome de Jesus, tem gente aqui que há anos sofre de uma enfermidade. Eu digo em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe a cura dessa enfermidade, recebe, porque o Deus que te conhece tão bem quer ver você saltando, pulando e louvando a Deus. Comece a louvar a Deus como você nunca adorou, aleluia.